Amigos internautas, bem-vindo ao Alvorada Cultural. Estamos na oitava temporada, programa 708. Hoje me acompanha um amigo que não vejo há muito tempo, Alderon Pereira da Costa, fotógrafo, jornalista, batalhador incansável da sorte dos mais infelizes. Como que está tanto tempo? Seja bem-vindo, Alderon. Ô, Raul, obrigado. Também fazia muito tempo, a gente sempre se falava de vez em quando aí, sempre uma saudade. A gente, nesses tempos de pandemia, a gente fica longe das pessoas, né? E sempre que a gente consegue recuperar algum contato, um amigo, conseguir ver assim, uma pessoa que a gente gosta, é muito bom. É muito bom estar aqui com você e com todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo seu tempo. Como tem sido a sua pandemia? Como tem passado esse tempo, Alderon? Então, Raul, na verdade é até meio estranho, né? Porque já tem um ano e um mês, mais ou menos, que estou aqui num local do interior de Minas, isolado, né? Tá eu, minha esposa, minha sogra, a gente fica por aqui tentando aí se proteger da pandemia e, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando bastante, porque levanta cedo e vai dormir tarde, né? Fazendo aí os trabalhos de internet, né? E foi um achado, eu nunca imaginei que a internet ia ser tão importante como ela está sendo agora, né? Porque mesmo longe aqui, a gente está conseguindo influenciar na política, influenciar nas ações, na prática. Eu estou aqui isolado, mas tem uma equipe enorme da Rede Rua lá em São Paulo atuando no dia a dia, levando comida para as pessoas na rua, fazendo todo um trabalho muito que, na verdade, os heróis são eles, né? Eles estão lá se arriscando, jovens a maioria, né? Mas estão lá todo dia junto com as pessoas em situação de rua, que tem aumentado muito, você deve ter ouvido falar disso já, né? Então tá uma situação assim. E fica meio angustiado, porque não tem muito o que fazer, né? Mas o que a gente pode contribuir, a gente contribui a partir daqui. E a situação tem piorado realmente para o pessoal que mora na rua, que não tem condições. E o Estado cada vez mais pequeno, cada vez menos serviço. E isso não é só em São Paulo, né? Como é que a gente chegou a esta situação, Alderon? Você imaginou que no Brasil tinha tanto fascista? Olha, eu sinceramente nunca imaginei que a gente teria pessoas assim em quantidade, né? Que tem pessoas sempre que pensam diferente, tudo bem, a Sempre gente tem, sabia. né? Alguns que defendiam o autoritarismo, alguns que defendiam a pena de morte. A gente sabia que sempre tinha, mas essa quantidade e essas pessoas que não mudam de pensamento, né? Você vê que hoje, por exemplo, os dados de apoio ao presidente, mesmo ele assassinando a quantidade de pessoas que ele já assassinou, né? Inclusive justamente já foi chamado de genocida, né? E não muda, não muda. Quer dizer, as pessoas continuam apoiando. É uma coisa muito absurda, né? A gente não consegue entender, eu realmente não consigo entender, né, o que essas pessoas pensam, né? E, infelizmente, não se trata só de política, se trata de bom senso, de defesa da vida, de valorização de si mesmo, né? Mas é o que nós temos passado, né? Essa violência toda. Realmente é um tempo que a gente não pensava em viver, né? Tanto essa violência quanto essa pandemia. Imagina, viver uma pandemia para nós dessa geração é muito difícil, porque nós não acreditávamos nisso, acreditávamos em outras situações mais dolorosas, né? Mas essa realmente nos pegou de surpresa. A pandemia e essas pessoas que defendem a morte, que estão defendendo que as pessoas têm que morrer mesmo. Ser pobre tem que morrer, né? Chico Anísio deve estar se remexendo no caixão. Bem que eu falei, né? Escola.
Ele profetizou, né? Aliás, nós temos vários profetas, né? Chico Anísio, eu acho que o nosso querido Raul Seixas, né? Que o mundo parou, tudo parou, né? Então, acho que é uma situação bem difícil mesmo, viu, Raul? E os pobres estão sofrendo mesmo, a população de rua já sofria e agora está sofrendo mais. Para completar a desgraça, vem o frio agora, né, Raul? Claro. Olha que Agora vem situação. a pós-pandemia, que vai ser outra pandemia, porque o colapso da saúde tem deixado de fazer operações, atender com especialista, dar remédio. Ah, complicadíssimo, viu, Alderon? Aqui em Brasília a situação é das piores. Me conta para nossa audiência o que é R de rua, o que é o trecheiro, por favor. Então, na verdade, na década de 80, a população em situação de rua começou a se formar em uma quantidade muito grande. E daí a gente começou a conhecer essa realidade mais profundamente. Fizemos alguns trabalhos na rua, eu e mais alguns colegas, e uma das questões que a gente tinha muito claro era que a gente precisava transformar a sociedade. E nós não acreditávamos, e continuo não acreditando, em uma sociedade que seja transformada sem levar em conta a população de rua, sem levar em conta essas pessoas que já foram consideradas lumpen, né? Pessoas que não têm valor nenhum para a revolução, né? E nós acreditamos, sim, e continuo acreditando que se é uma revolução séria, ela tem que contar com essas pessoas, porque elas têm uma contribuição enorme e são pessoas. Acho que isso é fundamental. Então, nós começamos a trabalhar também a organização da população em situação de rua, usando vídeos, usando jornais, fotografia, isso já na década de 80, né? Nós criamos vários audiovisuais com desenho, né? Nós tínhamos uma técnica bem interessante que era um papel sulfite, óleo Johnson, tinha que ser óleo Johnson, e claro que não precisava, né? Mas caneta, né? E as moldurinhas de slide, né? Então a gente fazia ali os desenhos, fazia os audiovisuais, porque tínhamos naquela época a ideia de que nós podíamos conscientizar as pessoas, né? Claro que isso foi mudando, nós fomos aprendendo que é no diálogo, que é um aprendendo com o outro, e isso foi bem interessante. Mas nós montamos, então, aí a Rede Rua com essa perspectiva da comunicação, né? Nós precisamos ter uma organização que se preocupasse com a comunicação. Daí surgiu a Rede Rua, que não era a Rede Rua no começo, era Centro de Documentação e Comunicação dos Marginalizados. Você vê que o nome era assim porque tínhamos que fazer assim para dar uma disfarçadinha, para poder conseguir aí algumas verbas de apoio, né? Mas, no fundo, era isso, era uma organização que trabalhasse a comunicação. Aí, um colega nosso, o Arlindo Dias, ele já tinha um trabalho bem interessante com uma folha sulfite, ele fazia algumas notícias da rua, né? Chamava Notícias da Rua mesmo. A partir desse folheto, nós começamos a incrementar esse folheto, tínhamos um estúdio preto e branco de fotografia, uma máquina elétrica, e aí começamos um jornal, Jornal da Rua. E logo no segundo número já foi então batizado de O Trecheiro, que na década de 80 era muito comum as pessoas viajarem do Nordeste para São Paulo, de São Paulo para o Rio de Janeiro, para Santos, e tudo isso a pé, de trecho em trecho, né? Ia de trecho em trecho. Por isso, o trecheiro. Hoje, claro, nós temos os trecheiros urbanos, né? São as pessoas que saem da Zona Norte, vai para a Zona Sul, atrás de um prato de comida, atrás de um banho, atrás de uma roupa, mas são trecheiros, são pessoas que andam, né? Que circulam. E aí o jornal, uma equipe lá teve a ideia, então, de colocar esse nome, né? Eu achei bem interessante. A gente já até pensou em mudar algumas vezes, mas ele ainda é muito atual. O jornal, produções de vídeos também, a gente tem um canal no YouTube com vários vídeos.
Nesse momento, estou trabalhando na história, né? Estou recuperando vários vídeos históricos da Rede Rua e de parceiros também, digitalizando isso, e logo, logo nós vamos disponibilizar no canal do YouTube da Rede Rua, que já tem bastante coisa, mas a gente quer ainda dinamizar mais com esses arquivos, né, que eram gravados todos em fita VHS, Super VHS, Betacam, então, mas está tudo analógico, né? Então agora a gente está passando para digital. E a Rede Rua também sempre teve uma coisa, e aí eu termino essa pergunta sua, sei que estou esticando muito, mas a gente entende que qualquer comunicação é importante a gente ter um pé na realidade. A gente tem que conhecer a fundo a rua. Né? Então, nessa perspectiva, a gente sempre teve trabalhos de assistência mesmo, trabalhos voltados para ajudar, cuidar, acolher as pessoas. Né? Ah, e aproveitando essa acolhida, fazer um trabalho também de organização, de discussão, rodas de conversa. Surgiu aí, nesse período de 90, principalmente 90, a ideia dos educadores sociais, né? Essa figura que deveria, né, na verdade, contribuir para que as pessoas tomassem pé da situação, começasse a discutir seus problemas e se organizasse, né? Porque temos uma leitura de que quem pode mudar essa realidade é exatamente quem está nessa situação de miserabilidade, de pobreza, e nós somos parceiros nessa organização, né? Mas quem sente a dor, quem tem a fome, são eles, né? Nós temos a nossa casa, né? Então nós não sentimos como eles sentem, né? Hoje foi bem interessante, se você me permite, a Prefeitura de São Paulo criou agora um centro de defesa da população em situação de rua. Isso está numa lei que foi aprovada em 2019, né, que a Prefeitura deveria criar esse centro. E eles colocaram o nome desse centro em CPD, Centro de População de Rua, de atendimento, de defesa da população de rua. A primeira coisa que um companheiro nosso que tem uma experiência de rua, morou na rua, que ele falou foi o seguinte, falou, olha, desculpa, mas isso parece que é cadeia. Isso não pode ser. Você veja que, na minha percepção, eu nunca tinha passado isso pela minha cabeça. Né? Era uma sigla, simplesmente. Mas, na cabeça dele, ele já viu que aquela sigla do Centro de Defesa remetia a ele a uma experiência de cadeia. Centro Né? de detenção. Centro de detenção, exatamente. Então, a importância de você estar junto com essa população. E aí a gente tem esses trabalhos exatamente para que a gente possa contribuir e sempre nessa parceria estar junto com eles. Fazer com, né? Claro. E a nível internacional, como é a articulação, como é a troca de aprendizado, de expertise? Eu lembro, por exemplo, a revista Oca, que nasceu numa experiência que veio de fora. Como que você está se articulando com os países da região? Existe essa articulação? Boa pergunta. Eu vou começar com a revista Ocas, porque eu acho que você tocou no ponto que é importante. A nossa experiência internacional se deu exatamente com o Jornal Trecheiro primeiro, porque a gente conseguiu com o Jornal Trecheiro uma parceria com a Itália. Né? Logo depois, nós conseguimos um contato também em Portugal, né? Com a revista de rua de Portugal. E, em seguida, as coisas foram caminhando. Um amigo nosso, Luciano Rocco, ele esteve na Inglaterra, ele era tradutor, né, de inglês para português, e ele foi fazer um curso na Inglaterra. Lá, ele conheceu a Big Issue. A Big Issue é uma revista na Inglaterra que os vendedores, moradores em situação de rua vendem, e eles ficam com uma parte do recurso da venda. A outra parte volta para a entidade para reproduzir a revista. Né? E aí ele trouxe essa experiência para cá, falou, gente, vamos montar uma revista aqui. E, olha, sem brincadeira nenhuma, eu lembro do primeiro dia que saiu o convite, que foi publicado na Folha de São Paulo, que tinha um grupo querendo trazer essa revista para São Paulo. Nós juntamos mais de 30 profissionais de várias áreas interessados na confecção e na produção dessa revista. Né?
É claro que a coisa não é tão simples, levou 2 anos o projeto, e depois de 2 anos a gente conseguiu lançar a revista Ocas aqui no Brasil, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Não é? Simultaneamente, em 2000, se eu não me engano, 2002, foi lançado essa revista. E daí tem passado vários vendedores, eles continuam, né? Agora na pandemia, inclusive, estão fazendo aí um trabalho de entrega só de revista, as pessoas compram virtualmente, eles vão entregar. A diretoria e os voluntários da OCAS estão fazendo um esforço danado para manter os vendedores com dignidade, conseguindo pagar seu aluguel, né? Porque uma das coisas interessantes, Raul, é que esses projetos possibilitam que eles saiam da tutela do Estado, né? E Inclusão total, comecem isso a é. se manter, a ter sua autonomia, né? E eu acho que agora nós estamos com uma experiência bem interessante também, que nós começamos em 2019 uma articulação latino-americana da população em situação de rua. Então, é uma iniciativa do Chile, né? O Chile teve a iniciativa de convidar vários países da América Latina para um encontro, e nesse encontro nós decidimos criar essa articulação latino-americana. Estava previsto um segundo encontro para a Argentina o ano passado, mas devido à pandemia tivemos que suspender e temos aí uma articulação mais virtual, né? Hoje mesmo tive um contato com o colega Walter, que é do Uruguai, né? Eles vão ter um evento na segunda-feira, bem interessante, né? Por conta do inverno lá também, que o inverno lá é muito rigoroso. E lá tem um coletivo chamado Nem Tudo Está Perdido. Nem Tudo Está Perdido é o coletivo do Uruguai. E eles estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eles são um grupo que usa muito a arte, né? Teatro, música, e eles conseguem passar essa mensagem. E a Argentina tem uma experiência também de albergue com o Horácio, né? O companheiro Horácio lá tem uma experiência linda de autonomia, alguns albergues que são coordenados pela própria população em situação de rua, não é? E isso é uma experiência fantástica, não é? Então, a gente está tentando ver se a gente cria uma articulação regional. Esse é o novo desafio que está colocado para a gente agora, não é? Então, vamos ver o que vai dar isso aí. Eu acho que é importante, porque a realidade das pessoas em situação de rua hoje ultrapassa fronteiras, né? Estados Unidos é um dos maiores, onde existe um maior número de pessoas em situação de rua. Agora, vamos ter que aguardar as novas pesquisas após a pandemia, porque no Brasil a coisa é séria. A coisa é séria, os despejos continuam, as pessoas não estão conseguindo pagar aluguel, está sobrando só a rua, né? E é o que sobra mesmo. Até porque na rua ainda se consegue um prato de comida, né? Você ficando no aluguel, você não consegue. Alguns já disseram para nós, ou eu vou atrás de um prato de comida ou vou morrer numa casa, porque a situação é essa hoje em dia, de desemprego, uma coisa muito triste. Realmente a gente não imaginava chegar nisso. Imagino que para você se articular não deve ser fácil porque todos os canais multilaterais foram destruídos. Mercosul não existe, Unasul também não. Ou seja, de pronto era mais fácil trabalhar com aqueles âmbitos. Agora é cada um por si. Os países da região não conseguem nem se juntar para comprar uma vacina. Para você ver, estamos bem do jeito que sempre gostaram os inimigos dos americanos, separados, cada um para seu lado. Eles não querem nos ver juntos. Isso é histórico já, né? Eu sempre acho que a questão que chegou aqui no Brasil, uma das causas fundamentais é a impunidade. Você seguramente lembra de muitas situações que ficaram impunes ao longo da história. Teve um parlamentar que fez apologia à tortura e à ditadura em pleno Congresso. Ninguém, não escutei uma voz que se levantasse para questioná-lo. Essa impunidade,
Olha no que deu. Olha onde nós fomos a parar. Brasil é o país da impunidade, Alderon? Com certeza, com certeza. E ela começa pequena, né? A impunidade, né? Ela começa, por exemplo, com os crimes contra a população em situação de rua, né? E você sabe que a A maioria dos chacina da crimes Praça da Sé nunca foram apuradas, né? nunca, nunca, nunca. A gente não sabe ainda quem são os mandantes, nem quem fez aquele massacre, né? Foram 15 pessoas, né? E até hoje, né? Logo em seguida tivemos um massacre no Jaçanã, tivemos várias mortes em Maceió. Candelária. Maceió, eu estive em Maceió e lá constatamos, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, um cemitério clandestino. E todo mundo conhecia, era um cemitério conhecido. Então, a impunidade aqui na capital, em São Paulo, já é problemática. Você imagine aí pelo interior aí, não é? E na política nem se fala, né, Raul? Olha o que aconteceu com esse julgamento do nosso presidente Lula, né? Sem defesas de partido, sem nada, mas olhando objetivamente, né? O que aconteceu? Claramente uma articulação, né? Inclusive, esse eu posso estar até exagerando, sabe? Se não são articulações mantidas também por presidentes de outros países que Claro que interessavam na são. queda, na desarticulação do Brasil, né? O Brasil que veio galgando assim velozmente em termos da defesa dos direitos humanos, da busca de manter o mínimo a mínima dignidade das pessoas. O Bolsa Família, claro, a gente sabe, não era o ideal, né? A gente mesmo questionava muito o valor, mas foi a primeira ação que possibilitou que todas as pessoas em situação de vulnerabilidade tivessem algum recurso, né? Isso foi fantástico, né? O Nordeste inteiro falava isso, né? Olha, aqui era assim antes dessa gestão. Agora, depois dessa gestão, a gente percebe que as pessoas compraram moto, as pessoas têm casa, as pessoas dão aquele sorriso. Foi muito. O Brasil passou por um período de muita inclusão, e nós podemos garantir que, eu te garanto que o sonho nosso de uma nova sociedade mais justa, mais fraterna, não estava muito longe, não, sabe? Mas, claro, a decepção veio logo em seguida, né? A rasteira foi brutal, né? Que agora nós estamos perdidos. O que nos mantém vivo ainda é a nossa, definitivamente, que o ser humano ele é um ser de esperança, um ser que não desanima, que tem sonho, né? Isso está interno na nós, faz parte da nossa composição genética, corporal, né? Porque se não fosse isso, Raul, eu acho que a gente já tinha entregado o ouro, né? Já não teria mais sentido de fazer, por exemplo, uma organização como o Despejo Zero, né? Uma articulação de todas as organizações que atuam com o movimento de moradia. Achei lindo essa organização e hoje é uma organização forte que se organizou rapidamente. Mesmo essas articulações da população em situação de rua, o movimento nacional, essa articulação latino-americana, essa nova articulação regional que estamos querendo fazer, Uruguai, Argentina, Brasil. Então, são coisas que nos movimentam, que nos dá esperança, né? Se não fosse isso, se não fosse essa capacidade de gerar esperança, a gente teria já sucumbido e os algozes aí da política teriam nos vencido. Mas enquanto a gente respirar, enquanto a gente estiver vivo, vamos lutar, não é isso? Não deixa a esperança ir embora, não, que é a única que nos aguenta, que nos segura aí. O É, que vem por aí, Alderon? Qual é o futuro? Porque eu vejo que o mundo que está emergindo é um mundo bem diferente ao que a gente conheceu, com um aumento progressivo do desemprego. Há empresas
que fecharam na pandemia e nunca mais vão abrir, hotel, empresa aérea. Então, o desemprego aumentou. O sistema sanitário dos países, a saúde, colapsou em muitas cidades, tá? Nem oxigênio tínhamos, nem seringa para vacinar, ou seja, que vem aí? Ainda você jogou mais uma granada. O frio, o inverno chegando e uma população de rua em aumento. O que vem por aí, Alderon? Essa é uma pergunta que eu me faço todo dia, Raul, porque Eu a gente também. não é fácil, eu não tenho a resposta, né? Porque a gente ainda não sabe ainda a profundidade dessa pandemia, né? A gente não sabe ainda, principalmente aqui no Brasil. No mundo está difícil, né? Ela melhora, depois volta, vem uma cepa nova. Então, a própria pandemia, ela já está, nos deixa já inseguros de um futuro, né? Porque pode se criar, inclusive, ter um vírus que essas vacinas não consigam mais impedir, né? Então, nós temos esse medo. Acho que é importante a gente saber disso, né? A situação não é brincadeira, e a pandemia ela vai custar muito, muito caro para todos nós. Agora, nós já saímos de outras situações piores do que essa, né? A Segunda Guerra Piores? Mundial foi um momento, né? Eu estou acabando de ler um livro aqui, Sentido da Vida, do Frankl, né? E, ele traz aquelas experiências dos campos de concentração, né? E ele fala, inclusive, olha, os melhores morreram. Só não nos mataram porque não sabiam que nós podíamos fazer alguma coisa. E o horror da Segunda Guerra foi terrível, né? Então, acho que a gente tem a capacidade de superar qualquer tragédia, né? Eu acho que nós vamos superar, tenho muita, muita esperança mesmo, mas não vai ser fácil. A fome vai vir, apesar de que nós estamos em outros tempos, né? Nós temos hoje uma máquina que produz comida absurdamente. Lógico, a gente sabe que a Terra está sofrendo com isso, né? Mas temos um campo tecnológico avançadíssimo, né? Então, nós temos uma outra realidade. É difícil de você mensurar tudo isso e dizer, olha, o nosso futuro é esse. Não dá para saber, porque, além disso, ainda tem essas disputas políticas que estão influenciando diretamente nas decisões da vida das pessoas, né? Por exemplo, o SUS. Se por um acaso estão atacando o SUS todo dia, né? Se privatizarem o SUS, muita, mas muita gente vai morrer, porque quem é que tem condições de pagar uma consulta médica, né? 170, 200, 500, 5 mil reais. Uma amiga nossa, agora que perdeu a mãe na pandemia, está devendo 50 mil reais no hospital, né? Estamos aí tentando contribuir para ver se consegue pagar essa dívida. Então, você imagina a tragédia que vai ser se fizerem isso com o SUS, né? E esses empresários, eles não têm alma. Os caras não têm alma, né? Você sabe que quem ganhou mais nessa pandemia foi exatamente os empresários da saúde, né? Empresários da saúde. Aumentou em 15 o número de grandes fortunas no Brasil, justamente agora na pandemia, né? Então, é uma situação. E não dá para pensar e dizer, não, nós vamos para uma revolução. Não dá. Nós não temos ainda um capital preparado para isso. Ou seja, as condições objetivas, né? Como a gente falava antes, não tem, né? Mas eu acredito muito na criatividade brasileira, o nosso povo é criativo, e acho que a saída, a arma mais poderosa que nós temos hoje é a solidariedade, né? Com Eu acho que a certeza. solidariedade do pequeno com o pequeno, e claro, e algumas exceções, né? Nós temos algumas pessoas que têm recursos e são exceções,
mas também a gente tem que contar com eles também, né? E contar aí realmente com toda essa experiência de organização, né, de articulação que nós temos para a gente poder não cair no poço, né, no buraco negro, né? Se eu não gosto muito dessa expressão, a gente peço até desculpa, mas às vezes vem essas expressões na cabeça e a gente fala, né? Mas é É cultural. essa ideia mesmo de que nós podemos cair realmente numa situação que ninguém sabe onde vai dar. Aldeirão, obrigado pelo seu tempo. Gostei de conversar contigo, ver que você continua na trincheira, no trecho, lutando pelos mais infelizes, pelo que não tem voz, pelo que não tem vez. Deixa se tiver algum contato, redes sociais, se alguém quiser conversar contigo, se enterar, colaborar de alguma forma, como que faz, Aldeirão? Olha, as nossas redes sociais é Rede Rua, né? Tanto o site, se você coloca no Google Rede Rua, tem o site, tem o blog, temos o Instagram, né, o Facebook, e qualquer coisa também tem meu e-mail, Aldero Costa, né? Sem o N, Aldero Costa, @gmail. Estou à disposição aí, o que a gente puder contribuir. Agradeço muito, né, o contato, se fizerem contato, para nós é muito importante esses contatos. E já de imediato te agradeço essa possibilidade, primeiro, de te ver, né? Saber que você está bem, saber que você continua aí também firme na trincheira, né? Numa outra trincheira. E olha que você está num lugar bom, hein? Está pertinho dos homens aí, não é? O Proteja cheiro bem essa aqui trincheira aí, viu? o cheiro aqui é insuportável, Aldeirão. Meu amigo, obrigado pelo seu tempo. Até a próxima. Este foi o Alvorada Cultural, programa 708. Estamos na oitava temporada e a gente se vê no próximo. Tchau. Tchau, Raul. Tchau a todos aí e todas.